Graças e paz, irmãos. Estamos mais uma vez no Em Casa com Jesus, com o objetivo de estar sempre compartilhando essas devocionais que venham a enriquecer a sua vida espiritual. Eu sou o pastor Davi, da Igreja Presbiteriana do Turvo, e quero mais uma vez estar agradecendo de você estar junto conosco, nos acompanhando nos estudos que temos proposto a fazer. Nós temos visto, através da vida de Jesus Cristo, muitas coisas importantes relacionadas até o momento da sua infância. Mas quando Jesus começou a desenvolver o seu ministério, nós vamos encontrar inúmeras situações de feitos que Jesus fez, que foram milagres grandiosos, mas também, através desses milagres, ensinamentos que são extremamente abençoadores para a vida daqueles que o seguiam. No domingo passado, no culto em que nós tivemos na nossa igreja, também transmitido através do YouTube, nós estivemos enfatizando uma palavra que Jesus Cristo nos trouxe para que nós viéssemos a não apenas observar, mas vivenciar, quando ele diz que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos de ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Bom ânimo foi falado como uma força impulsionadora que devemos de ter para poder reagir diante de muitas circunstâncias adversas que a gente passa na vida. E hoje eu gostaria de compartilhar exatamente uma das situações que os discípulos de Jesus Cristo passaram, que necessitaram realmente de receber bom ânimo da parte de Jesus para poder reagir à situação em que eles estavam passando, mas também um aprendizado muito profundo que pode também se aplicar na sua vida, na vida de todos nós. O texto que nós queremos nos basear hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante, que nos diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Eu quero convidar você para uma caminhada nesses próximos 4 dias de meditação, circunstâncias específicas que a gente pode encontrar dentro desse texto relacionada exatamente com o aspecto de ter bom ânimo. A primeira situação que quero compartilhar com vocês vai apenas do verso 22 até o verso 24, o momento inicial do texto em que os discípulos se encontravam, que eu chamo de um verdadeiro incômodo. Eles estavam num lugar completamente indesejado. E nessa realidade de estarem num lugar indesejado, isso reflete que muitas vezes nos encontramos em situações indesejadas, lugares indesejados, onde esses lugares não expressam propriamente dito uma área geográfica como um lugar propriamente dito, mas está refletindo uma situação. No caso dos discípulos, o lugar indesejado em que eles se encontravam naquele momento era o fato deles estarem dentro de um barco, açoitado pelos ventos de forma contrária, passando por dificuldades
em uma situação que estava trazendo um incômodo muito grande para as suas vidas, sem saber ao menos o que eles poderiam estar encontrando diante da situação em que estavam passando. Mas uma coisa que eu quero que vocês observem nesses primeiros versículos desse texto é que eles estavam fazendo a vontade de Jesus. Foi Jesus quem impediu, dizendo para eles entrarem no barco e irem para o outro lado do mar. E muitas vezes nós passamos por circunstâncias em que os primeiros questionamentos que passamos na nossa cabeça é: por que estou passando por essa situação? Por que eu estou nesse momento desconfortável da minha vida? Por que eu estou em situação desfavorável, mesmo procurando estar de acordo com aquilo que Deus quer da minha vida, procurando ter uma vida correta de oração, procurando ter os meus momentos devocionais em cultos domésticos, procurando estar fazendo tudo aquilo que eu imagino estar sendo correto diante de Deus. No entanto, passamos por situações indesejadas que nós não gostaríamos de fazer. O que você vai perceber no início desse texto é que Jesus simplesmente dá a ordem: entrem no barco, vão para o outro lado. Só que nesse percurso surgiu essas diversas situações em que nós podemos perceber dentro do texto e que muitas vezes são situações que nós passamos na nossa própria vida. Daí a gente teria que parar, pensar e saber exatamente algumas questões que precisamos responder às vezes para nós mesmos. Qual é o plano de Deus para o momento da vida em que você está? Sem conhecer a vontade específica de Deus para a sua vida, eu afirmo que ninguém consegue viver de modo agradável a Ele. Nós temos que estar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, sabendo o objetivo ao qual nós devemos estar buscando e alcançando, mesmo sabendo que em determinados momentos no nosso percurso nós vamos passar por situações, por momentos e às vezes estar em lugares completamente desconfortáveis, tendo um incômodo na nossa vida. Mas a certeza que nós podemos estar carregando no nosso coração, a certeza que eu quero que você esteja carregando dentro de você, é estar sempre fazendo aquilo que Deus ordena para que seja feito, para que na sua trajetória, mesmo tendo que atravessar por tempestades, situações que trazem incômodo, você estar sabendo, acima de tudo, que está fazendo o que Deus quer que você faça, para que você possa contemplar e saber que no momento apropriado da vida, Jesus irá ao seu encontro. E essa parte de Jesus indo ao encontro dos seus discípulos, nós estaremos vendo isso numa outra oportunidade. Por isso convido você para estar nos acompanhando nessa meditação a partir de hoje, nos próximos dias que virão. Que Deus esteja abençoando a sua vida e esteja fazendo com que você tenha convicção de que, independente do momento em que você esteja vivenciando hoje, você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Quero orar por você. Pai amado, eu quero te rogar pela vida de todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. O Senhor, melhor do que qualquer um, melhor do que a própria pessoa ou até a mim mesmo, sabe o que nós passamos nesse momento, qual a situação de vida que estamos atravessando. Mas que o Senhor dê total convicção de que, apesar dos ventos contrários da vida que estão passando, pode ter a convicção de que estão fazendo a vontade do Senhor. E que isso prevaleça no coração de cada um, para que seu nome seja honrado, mas para que também venhamos contemplar os feitos do Senhor na vida de cada um. É o que eu te oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe.